Graça e paz a todos amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, que a bênção de Deus esteja derramada sobre as vossas famílias, sobre cada um daqueles que nos ouvem nesta hora. Estamos aqui no nosso estúdio ao ar livre, com fundo musical aí dos pássaros, dos animais, e gravando mais um vídeo para o canal Vida em Cristo. Se você gostar desta mensagem, clique aí no joinha, compartilhe esse vídeo, porque assim você vai estar evangelizando também. Lembrando que no canal Vida em Cristo nós temos também o quadro Foco na Palavra, com o pastor Gerson Vander, e você está aí convidado a ser um inscrito e ser um dos ouvintes e um dos evangelizadores, ajudando a propagar o Evangelho de Cristo através dos vídeos que são realizados. Hoje nós temos uma mensagem, nós vamos ler no texto do Filho Pródigo, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, e nós vamos ler a partir do versículo 25 para a meditação. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondendo a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste sequer um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo o que é meu é teu. Nós vamos ler apenas até aqui. Apesar da mensagem do filho pródigo, tem inclusive o tópico da mensagem é a parábola do filho pródigo. Mas a nossa meditação será no irmão do filho pródigo. Porque veja bem, qual era a condição daquela casa? Precisamos trazer a parábola do filho pródigo para uma situação real, para entendermos. Um filho que sai de casa e um pai que fica em casa arrasado, triste. Por mais que o filho tenha errado com o pai, por mais que o filho tenha tomado uma decisão inconsciente, errônea, egoísta, soberba, de tomar a decisão de pedir os bens que eram seus por herança quando o pai morresse. O pai, por amor àquele filho, deu, entregou, desejando-lhe com certeza a melhor sorte, mas não poderia existir melhor sorte longe da casa do pai. Mas um dia aquele filho retorna para casa, desiludido, descobriu no mundo que a ausência do pai não era uma boa coisa, mas arrependeu, voltou para casa. E esse filho pródigo, irmão, simboliza todos nós que um dia estávamos longe da presença do Senhor, né? E descobrimos, através da luta, da dor, da angústia, que ficar longe da presença do Pai não é a melhor opção. Longe do Pai, nós vamos encontrar apenas a derrota, vamos encontrar apenas a tristeza, as percas, as desilusões. E um dia o Senhor tocou no nosso coração, nós voltamos para a presença do Pai. Esse é o resumo do irmão, o filho pródigo. Mas e o irmão que ficou em casa? Naquele cenário tipicamente real, o pai estava ali triste. O que poderia dar alegria àquele pai novamente? O filho que estava em casa era muito zeloso. Procurava obedecer os mandamentos, as ordens do pai com muita
fineza, muito trabalhador. E ele pensava que fazendo aquilo ele estaria dando alegria ao pai. Mas não conseguia alegrar o coração do pai. Meus irmãos, esse filho que ficou em casa fala muitas das vezes também das nossas vidas. Vamos nos incluir nisso como um exemplo. Porque às vezes nós estamos na presença do Pai, nós estamos membros de uma determinada igreja, estamos ali, somos muito legalistas, nós temos uma tendência de ser legalistas. Oração tal hora, agora uma consagração tal hora, o culto tem que ser assim e tal, não. E muitas das vezes nós nos orgulhamos disso e até dizemos, não, Senhor, eu não sou, né, como o irmão que saiu de casa, eu não transgrido nenhum das tuas leis, sou trabalhador, estava no campo até agora. E muitas das vezes nós temos esse orgulho de ir, até dizemos, Pai, eu nunca transgredi um dos teus mandamentos. Isso aqui no sentido de sermos zelosos, porque todos pecam, mas no sentido de sermos zelosos e às vezes acharmos que somos até melhores que outros. Isso acontece tanto no nosso ciclo como indivíduos, nós às vezes achamos que nós somos melhores do que o irmão e até achamos também como congregação que somos melhores que a outra porque nós fazemos isso, fazemos aquilo. Só que, meus irmãos, isso não alegrava o pai. E um dia, aquele irmão chega do trabalho, ele escuta uma festa. E ele viu, talvez pela primeira vez, nesse quadro tipicamente real, o pai sorrindo, o pai festejando, o pai se alegrando. Havia danças, havia festa, havia louvores, havia alegria. E eles chamam os servos e falam, o que está acontecendo? Que alegria é essa? E o servo vem contar tudo feliz, olha, o seu irmão voltou para casa e seu pai matou o bezerro cevado. Aquele filho que fazia tanto para agradar o pai, ficou triste. Não conseguiu compartilhar da alegria do pai naquele momento. E o pai sai então da festa e começou a dialogar com o filho. Meu filho, por que você está triste? Ele falou, pai, eu procuro andar da melhor forma possível, sou correto, não desobedeço as tuas ordens, os teus mandamentos, eu sou zeloso, sou trabalhador, e tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Mas esse teu filho, esse rebelde, gastou tudo com as meretrizes, volta para casa e o senhor vai matar o bezerro cevado? Irmãos, que ironia, né? O pai olha para o filho, meu filho, você sempre esteve comigo na minha presença, tudo que é meu é teu. Olha bem, irmãos, tudo que é meu é teu. Queridos, quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas vivendo uma vida espiritual miserável? Cheia de soberba, cheia de arrogância, cheia de tristeza. Que tem... que a sua vida espiritual é aquele ciclo ali, mas que não tem a alegria verdadeira da salvação. Tem alegria religiosa, do legalismo. Né? Quantas pessoas gostam de fazer sacrifício, saem de um lugar para fazer uma oração no outro tão distante e acha que está fazendo a coisa mais importante do mundo. Por quê? Irmãos, tudo que é meu é teu. O que Deus estava dizendo para aquele... O que o pai estava falando para o filho? O que Deus está falando para nós? O nosso Deus é um Deus de abundância, é um Deus de alegria, é um Deus de paz, é um Deus de vida, é um Deus de felicidade, é um Deus que abençoa a família, é um Deus que abençoa o casamento, é um Deus que abençoa a sua vida financeira. Deus é Deus de tudo. E Ele está dizendo, olha, tudo que é meu é teu. Há uma abundância de Deus para nós. E às vezes a nossa vida espiritual está naquela miséria religiosa, presa em preceitos religiosos, em conceitos religiosos, e ainda achamos que estamos fazendo o melhor. Meus irmãos, o melhor é ver o pai feliz. E o que vai alegrar verdadeiramente o coração do pai? Só tem uma coisa. Meus irmãos, Jesus, no seu ministério, operou tantos milagres, ressuscitou mortos, curou leprosos, fez sinais extraordinários. Mas a Bíblia só fala de uma festa no céu com um motivo.
é quando um pecador se arrepende. O que alegra o coração do Pai, meus irmãos? O retorno do filho à casa do Pai. A única coisa que verdadeiramente alegra o Pai, irmãos, é isto. O sentimento de Deus é o desejo do filho voltar a casa. O sentimento daquele pai era esse. E o que o Senhor nos ensina nessa parábola? Primeiro, que devemos ter uma vida espiritual abundante. Abundante de quê? De legalismo? Se legalismo fosse bom, irmãos, não precisava Jesus ter vindo, nós ficaríamos na lei, ainda seríamos, viveríamos o cumprimento da lei judaica. O que agrada ao Pai, irmãos, é ter um coração cheio de amor. Por isso que Jesus resumiu os mandamentos da lei em 2: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que agrada ao Pai é um coração cheio de amor. Amor por quem está caído, amor por quem está longe da casa do Pai, amor pelo irmão que está do seu lado, amor por aqueles que estão servindo a Deus em outros lugares. É o amor, é o segredo de todas as coisas. O pai vivia sua tristeza porque o filho estava longe, ele queria o filho perto. Deus quer o homem perto dele. E a única coisa verdadeiramente que alegra a Deus, irmãos, quando nós temos esse sentimento no nosso coração. Às vezes nós somos evangelistas, cada um tem a sua graça para trabalho, mas o amor tem que existir dentro de todos nós. Quando nós vamos falar de alguém, quando nós vamos tratar com alguém, quando nós vamos lidar com as pessoas, o amor tem que estar na frente para sermos respeitosos, educados, para podermos levar aquele que está ao nosso lado a mensagem de Cristo através da nossa vida. Porque pregar, irmãos, pode parecer difícil, mas não é. O difícil é viver aquilo que Cristo nos ensinou, do amor, do perdão, da graça de Deus, da paciência, da ternura. O amor fraternal é a vontade de Deus, o amor a Deus é a vontade de Deus, mas o amor fraternal revela-nos que nós amamos a Deus. João fala disso. Se nós dissermos que amamos o irmão que está que amamos a Deus, mas não conseguimos amar o irmão que está do nosso lado, nós não passamos de mentirosos. Isso é bíblico, isso é doutrina. Às vezes nós deixamos o que é bíblico, doutrinário, para poder inventar coisas para servir e para dizer que estamos agradando a Deus. Queridos, é momento de voltarmos para a palavra, é momento de nós entendermos o que Deus tem para nós na palavra. E a palavra nos ensina a amar. Interessante que o filho voltou, matou-se o bezerro cevado. Não posso deixar de falar isso aqui. Por que o bezerro cevado? Porque não era um bezerro qualquer. Não era um bezerro que estava no pasto, era o bezerro cevado. Às vezes o irmão que estava em casa não entendia. Quantas vezes passou perto daquele bezerro? O bezerro cevado era criado na porta da cozinha, era criado no meio da família, era como se fosse um animal de estimação. E quantas vezes aquele irmão passou e não sabia o significado daquele bezerro. Quando o pai mata o bezerro porque o filho voltou, esse era o significado. O bezerro morreu porque o filho estava voltando para casa. Isso é uma tipologia da morte de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus deu sua vida para que o homem voltasse à casa do Pai. Mas o irmão não entendia. Quantas pessoas não estão entendendo o verdadeiro significado do sacrifício de Jesus? Quantas pessoas não estão entendendo? Não entendem o que significa o bezerro cevado. Entender legalismo é fácil, irmãos. Pensar que através dos meus méritos eu vou alcançar a graça de Deus é fácil. E muitas das vezes até titulamos aí uma forma, um meio de nós alcançarmos a graça de Deus, achando que Deus vai agradar da nossa vida através disso. Não. A forma de chegarmos a Deus e a graça de Deus é pela fé. A fé em Cristo Jesus. A fé que nos leva a entender o que era o bezerro cevado, o que é o sacrifício de Jesus verdadeiramente. Que Deus possa nos fazer entender, para que possamos estar na presença do Pai e desfrutar de tudo que o Pai tem para nós. E entendermos que o que alegra o coração do Pai é esse amor. Amor pelo filho que estava longe, amor pelo irmão. E ele nem chama de irmão, ele falou assim, esse teu filho.
Não é meu irmão? É. Já pensaram nisso? Algumas pessoas chamam pessoas de outra igreja. Não, não é irmão, é primo. Ridículo. Esse teu filho não é meu irmão? Não é seu irmão? É porque você não sabe o que é ser filho de Deus. É isso que aquele homem que estava na casa do Pai não entendia. Que Deus nos dê esse coração sábio, esse coração cheio de amor, para nós transbordarmos a ternura, a bondade, a graça e o verdadeiro espírito de ser um servo de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Não deixe de dar o seu like, compartilhe esse vídeo, que certamente Deus tem uma bênção para aquele que o receber. Que Deus assim abençoe a você e a sua família.